Olha, e ainda tá dando polêmica o Abel ter tomado o celular do jornalista. Hoje, a imprensa detonou o Abel Ferreira. Ele tá erradíssimo. Qualquer outro. Que alguém vai perder a cabeça e vai sair empurrando o quarto ar. Teve fala do Neto, do Casagrande, uma aula do Mauro César, e tudo isso você vai ver aqui, e inclusive a postura do Abel no dia seguinte ao acontecido. Mas antes, galera, eu quero te pedir, claro, que se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora, vamos lá. Você sonha em ter um canal de sucesso do YouTube e ganhar muito dinheiro com isso, mas não tem a ideia por onde começar? Clique no botão abaixo e adquira o método YouTube Pro agora mesmo. Pois é, rapaziada, o Neto hoje nos Donos da Bola, é claro, não ia deixar de falar da atitude do Abel Ferreira, mas eu confesso pra vocês que eu não entendi. Que por sinal, deixa eu falar antes do Cássio aí. Meu irmão, o que o Abel Ferreira fez ontem, não pode fazer. Mas vocês querem transformar ele num bandido, num assassino, num serial killer? Vocês querem transformar o cara no quê? Num cara que, nesse país aqui, o que tem de gente roubando, trucidando, matando as crianças, matando as pessoas, fazendo escarcéu em relação à saúde e tudo. O que ele fez, ele tá errado. Ponto, acabou. Mas vocês não perceberam que ele é assim? E aí depois ele pede uma meia desculpa. Todas as vezes que pediu desculpa, foi meia desculpa. Nunca foi uma desculpa sincera. Qual desculpa sincera que ele deu? A verdade é essa. Vou falar por mim, não falo pelo Veloso, pelo Maravilha, por ninguém. Eu talvez faria o mesmo. Pegaria o telefone. Não filmei não, meu. Essa área é restrita, não era restrita? Tinha muita gente. Podia a imprensa estar lá? Podia. Podia? Podia. E outra coisa, tá filmando ele? Mas pera, a gente vai acabar com ele? A gente vai trucidar? A gente pode falar que tá errado. Que não deveria fazer isso. E o menino da Globo Minas aí. Não é verdade? Mas quantas vezes a Globo, a Band, a Record também errou? A Rede Vida. Aí, a Rede Vida. Ó, me pega um pouco ele terminar com ó, Rede Vida aí, tá? O Neto falou mais sobre isso ainda, mas eu não sei, o Neto tá criticando, ele tá elogiando. Gente, ele vai pra cada lugar que eu fico maluquinho e muito confuso com tudo que o Neto fala, mas acho que deu pra pegar o espírito, se liga. Tá errado, Abel? Tá, mas então quer dizer que a gente vai acabar com a vida dele? Como é que pode? Não! Não serve mais pra seleção, não serve mais pro Paris Saint-Germain, ele só serve pro Palmeiras. Ele tá erradíssimo. Qualquer outro. Meu irmão, vamos lá. Vocês estão entendendo aonde... A gente tem que falar de futebol. A gente tem que ter um entendimento disso. A inclusão social é importante. Mas o Abel Ferreira é que tem que mudar. Não somos nós. A gente aprende com o dia a dia. E outra coisa, Abel... Você já fez isso, você fez outra coisa, você fez outra. Parece que você joga a imprensa contra todos nós, contra todos os palmeirenses. Mas eu fui numa festa aí, outro dia de aniversário, aí o cara quase quis me matar. Só porque eu sou Corinthians, que eu meto o pau no time dele, que é o Flamengo. Mas eu não tenho culpa se o Flamengo tá jogando mal. Sou eu. Eu tenho culpa disso. Não tenho culpa, eu não jogo mais bola. E outra coisa, eu não tô na televisão. Ali eu sou cidadão igual a todos. As pessoas às vezes perdem essa noção. Pelo que eu entendi do Neto falou, ele tá sendo cobrado por causa do Abel também, enfim. E ele acha que o Abel errou, mas não é nenhum crime. Confuso, mas é isso. Já o Casagrande, subindo o tom agora, disse que o Abel Ferreira tá indo muito longe nos limites dele. Daqui a pouco, ele pode tomar uma atitude mais drástica, já que ninguém coloca limite de verdade e dá punição pra esses tipos de atitude. Se liga na fala do Casão. É como é o Brasil, né? O Brasil não tem limite. O Brasil nunca deu limite a nada. Todo mundo passa do limite. Nós passamos do limite em alguns momentos da vida porque ninguém põe limite, né? E você colocar limite em alguém, principalmente no futebol, é uma coisa complicada depois de ter décadas e décadas e décadas e décadas livre. Qualquer um fala o que quiser, qualquer um, não tem punição para ninguém, né? Tem torcida que grita, tem gritos homofóbicos, não acontece nada, tem racismo no estádio, não acontece nada, tem homofobia, tudo não acontece nada.
E aí, quando não tem limite, as pessoas começam a testar as outras pessoas. O Abel não é a primeira vez, o Abel já sabe. O Abel já fez diversas vezes e não teve nenhuma punição real, severa, dura. E aí ele vai, é que nem futebol americano. Os caras vão ganhando jardas, né? Não tem limite, ganha jardas. Não tem limite, ganha jardas. E se não se colocar um limite de verdade dentro da relação entre imprensa, treinadores principalmente, porque é a única convivência que tem é essa, né? Porque raramente se pode entrar no campo para ver treino, então os jornalistas veem os jogadores pouquíssimas vezes e na zona mista, né? Mas o treinador tem mais contato. Aí não vai dar para segurar. Não é só ele, né? Vamos falar, não é só ele, né? Por exemplo, a entrevista do Diniz semana passada, depois do jogo de La Paz, que jogar lá é criminoso, é porque não tem punição, não tem limite, você fala o que você quiser, né? Então, são treinadores, o Vanderlei já foi assim. Eu me lembro, quando começaram a ter microfones no campo, eu estava na TV Globo, foi a TV Globo que começou a colocar ali. Antes não tinha. Cara, era um show de horrores. Os gritos do Vanderlei, palavrão, atrás de palavrão, o tempo todo, o jogo todo, teve até que tirar um pouco o microfone, ele mesmo entrava, tirava o microfone do lugar e jogava para o lado para não ficar perto do banco dele, e nunca se colocou um limite. Agora eu acho que está passando do ponto, né? Ou se coloca ali umas regras, ou se pune, ou se coloca um limite de verdade, porque depois que puxa o celular do jornalista e no outro dia pede desculpa, da próxima vez vai ser o quê? O que pode ser da próxima vez, se ele perder a cabeça? Uma pergunta que ele interprete como agressiva ou que seja perseguição a ele. O que ele pode reagir? Qual é o limite, né? Depois de puxar o celular de alguém? Então, assim, não é exclusividade dele, mas eu acho que ele é aquele que mais está avançando, mais está ganhando jardas em cima do teste. Teste até onde pode ir, até onde pode ir. E isso tem que ser resolvido através de punições severas, regras, alguma coisa tem que acontecer. Porque não dá, né? É a mesma coisa que antigamente, só uma coisa, antigamente, na minha época, na época do Renato, tinha jogadores que agrediam juízes. Quantos jogadores deram soco em juízes? Aí ficavam 6 meses, aí voltava, aí o outro dava um soco, aí tinha um outro que dava soco, tinha outro. Teve vários no Brasil que agrediram juízes. Até se colocar um limite. Porque como não tinha punições severas, os jogadores em campo iam ganhando jardas, iam testando o limite da régua ali. E se não fizer isso agora, vai ser com treinador e jogadores, e jornalistas, e treinadores e quarto árbitro, hein? Olha o que eu tô falando, vai chegar um momento que alguém vai perder a cabeça e vai sair empurrando o quarto árbitro, vai ter que parar o jogo. Olha o que eu vou te falar, se não tiver um limite agora. Olha, tem coerência, mas logo o Casão, falando agora sobre restringir um pouco a liberdade das pessoas e punição sobre o que elas falam, falou até do Diniz ali, achei confuso. Logo o Casão, que defende que todo mundo pode falar o que quiser. E o Mauro César deu uma aula. Se você tá confuso, o Abel podia, não podia fazer aquilo, o Mauro César deu uma aula hoje na Jovem Pan. Se liga aí, esse trecho é importantíssimo você assistir. E o que acontece? No momento que o Abel toma o telefone, se você estiver na rua vendo um policial agir de uma maneira que você jogar errado, você pode filmar o policial. Você como cidadão, ele não tem o direito de tomar seu celular. Obviamente o Abel também não tem direito, eu não tenho, você não tem, nenhum de nós tem. O direito de tomar o celular de uma pessoa. Você está se apropriando de um bem de uma outra pessoa, tomando na mão grande. Para fazer o quê? Para olhar se vai apagar, depois ficou olhando, não sei o que ele quis fazer ali. Enfim, quando o Henrique André, repórter da Itatiaia, filma, ele também está fazendo um registro jornalisticamente relevante, que é a ação de um profissional do futebol, por alguns instantes se apropriando de um acessório, de um equipamento de trabalho de um jornalista, sabe-se lá por quê, né? E ele registra. E aquilo que ele falou, por causa de pessoas como você, o futebol não tem o menor cabimento, não tem nada a ver uma coisa com a outra, isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, são atitudes totalmente equivocadas, que não tem nem como justificar. E na coletiva ele não se desculpa exatamente. Ele pede desculpa dizendo que colocando na condicional,
Se ele se excedeu, bem, me parece unânime que ele se excedeu. Alguém ousará dizer que ele não se excedeu? Eu pergunto, alguém? É óbvio que houve um excesso. É evidente que houve. Então, ele, ao mesmo tempo que ele se desculpa, ele já fala, não, se eu me... Não, ele se excedeu. Tomar o telefone de um profissional ali, de qualquer pessoa, é um excesso. Óbvio que é um excesso. E aí ele fala da tempestade. Bem, digamos que isso acontecesse em qualquer ponto do planeta, Terra, né? Uma pessoa toma o telefone da outra ali, um técnico. O Guardiola faz isso. O Guardiola se irritou lá com um jornalista e tomou. Isso teria uma grande repercussão no mundo inteiro, não só lá na Inglaterra, porque isso não é uma tempestade num copo d'água. Até maior, né? Porque seria no mundo todo. Seria no mundo todo. Isso é algo errado e não é algo pequeno. Eu acho algo até grave. Como você falou, acho que o repórter até foi muito, digamos assim, razoável. Ficou, peraí, tentando argumentar no telefone. E o outro gravou, fez o certo. E fala para ele, você não pode pegar o celular dele. Claro que não pode. Então, um show de horrores ali, um show de horrores. E aí tem um detalhe que aí me chama mais atenção. Que aí, na própria entrevista ele fala sobre privacidade. Não, ali não é o vestiário. O vestiário é o local sagrado dele e dos jogadores. Ali não pode entrar nenhum jornalista. Na zona mista, não. Ali é uma área de trânsito de todos esses profissionais que estão ali trabalhando, não estão ali fazendo favor nenhum. Esse rapaz está ali, o Pedro Spinelli, porque o chefe dele lá na Globo mandou ele fazer esse trabalho, ele foi escalado para fazer esse jogo, ele foi credenciado pela CBF para esse jogo. Se se credencia na CBF, você não entra assim, de qualquer maneira. Se credencia, ganha uma pulseirinha lá, uma carteirinha, entra no estádio para trabalhar. É assim que funciona. Ele está ali fazendo o trabalho dele. Ele poderia estar na casa dele, tá fazendo outra coisa, está ali trabalhando. Tanto quanto o Abel está trabalhando, todos estão trabalhando. E aí ele fala sobre privacidade, está errado, ali não é uma área privada dos atletas e dos integrantes do clube. E fala sobre algumas coisas que a imprensa não precisa saber. Como assim? Não é o Abel Ferreira que tem que dizer o que a imprensa precisa saber. A imprensa precisa saber porque o torcedor precisa saber. As pessoas querem saber o que é relevante. Isso é relevante. Isso que aconteceu é relevante, sim. E mais, não cabe a ele dizer o que a imprensa deve ou não noticiar. Ele pode ter a opinião dele, se ele quiser, guardar para ele, falar para os amigos, mas não é ele que determina isso. Isso é um total desconhecimento do que é o trabalho da imprensa. Gente, resumo de tudo isso. O Abel Ferreira hoje ligou pro jornalista da Globo, o Bruno, pediu desculpa, disse que ele se excedeu realmente, fez uma ligação, pediu desculpa. Essas são as notícias que o Abel realmente entrou em contato direto aí, né, com o jornalista, o repórter, e se explicou. O que significa isso? Cara, o Abel errou? É claro que ele errou. O Abel sabe que errou. Na hora o Abel tava de cabeça quente. Também todo o jeito do Abel ali, ele não quer dar o braço a torcer. No dia seguinte, respirou, viu que errou. Óbvio, não vai fazer mais esse tipo de coisa. É bom também que haja essa repercussão no caso, para que nenhum treinador tome esse tipo de atitude também, mas cara, não é o fim do mundo. Teve gente até falando que o Abel cometeu um crime. Olha, o Abel pegou o celular do cara, isso é caso de polícia. Não, cara, calma, é só isso, o cara só errou, beleza, tava de cabeça quente ali, não devia ter tomado essa atitude. Talvez seja denunciado aí, pegue 1, 2 jogos, talvez um jogo só pra falar que olha, a gente tá de olho, mas não é o fim do mundo. E a imprensa tem todo o direito de trabalhar ali, cada um na sua, e acabou, não é verdade? Quer privacidade? Vai pro vestiário, lá você tem toda a privacidade que você precisa, não é verdade? E aí, o que vocês acharam de tudo isso? Deixa aí nos comentários, não esquece também do like no vídeo. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo, valeu e tchau, tchau.